Boa noite, meu povo, que a santa paz de Deus esteja convosco. Gente, hoje é com o coração extremamente grato a Deus, a você que está aí, a minha família, ao doutor Adilson e tantos outros aqui da cidade de São Sebastião, que eu volto às atividades do podcast. É com muita alegria e com gratidão. Hoje eu sinto como se fosse a inauguração desse podcast, é como se fosse o primeiro dia. Porque permita-me me apresentar, porque quem me conheceu há um mês atrás, eu preciso me apresentar novamente. Quero agradecer, antes de tudo, a todas as orações, a todas as pessoas das igrejas católicas, evangélicas, a você que se trancou no seu quarto, a você que de alguma forma pediu a Deus pela minha vida. E eu quero dizer a vocês que estou aqui, de certa forma me faltam palavras, e olha que eu falo muito, mas hoje me faltam palavras para dizer do que eu sinto, do quão grande é a minha gratidão. E eu não poderia voltar com esse podcast hoje com qualquer outro assunto que não fosse dengue, que foi um dos motivos os quais me parou. A dengue, ela conseguiu me parar por alguns dias, mas para a honra e glória de Jesus, vencemos. Quando eu digo vencemos, é porque a partir do momento que você orou por mim, eu não venci sozinha, nós vencemos para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. O médico diz algo, mas Deus vai e decreta outra coisa, e Deus decretou a vitória, e eu estou aqui. Quero agradecer a cada um de vocês mais uma vez, e quero agradecer ao doutor Adilson. Boa noite, doutor Adilson, noite, tudo bem, meu querido? Desde já eu quero deixar minha eterna gratidão. Para quem não sabe, doutor Adilson foi o médico, eu vou dizer assim, que me acompanhou do início ao fim, não é isso? Doutor Adilson foi assim primordial em todo o tratamento, e eu não quero aqui ser injusta e falar só do doutor Adilson. Quero deixar aqui a minha gratidão a todos da mestra Clarissa, aonde eu fui recebida e muito Cris, bem recebida. A enfermeira Vanessa, todo o pessoal lá, a equipe, né? A equipe toda, foi assim primordial que me atenderam. Eu estive ali durante 3 dias consecutivos, passando as minhas tardes no soro, dando trabalho, chorando, mas obrigada, doutora Adilson. Quero te agradecer por todo apoio. Eu acho que se eu for falar de tudo que você fez naquele trâmite, vai me faltar palavras. Eu sei, você sabe, Jesus sabe. Muitíssimo obrigada. E que honra te receber mais uma vez aqui. De nada, Eli. Muito obrigado os elogios, né? Agradeço em nome da equipe, né? Do pessoal lá da UBS Mestra Clarissa. E saber que a gente está lá realmente para servir, né? E como você, como morador aqui da cidade de São Sebastião, você sabe que nós fazemos parte de um serviço que é porta aberta, né? E você e qualquer cidadão de São Sebastião é bem-vindo na UBS Mestra Clarissa. Né? Boa noite a todos, né? Que eu acabei nem dando boa noite a quem está nos assistindo. E agradeço muito pelo convite, né? Para participar mais uma vez desse podcast. Para a gente é uma honra enorme, você não é imensurável. Doutor, temos várias perguntas. Sim. Hoje, como conversamos aqui, chegamos num consenso de não estarmos fazendo hoje ao vivo, inclusive por orientação médica, viu, gente? Mas vamos soltar depois os trechos, as principais perguntas, as principais falas. Temos muitas perguntas e nós já podemos começar? Podemos sim. Podemos começar com uma definição, né? Seria ótimo. A gente poderia entender como que seria a dengue, né? Dengue é uma doença febril, aguda, né? Sistêmica e dinâmica, que pode apresentar um amplo espectro clínico, né? A pessoa pode evoluir desde de quadros mais simples, de o que a gente chama de oligoassintomáticos, né? Com sintomas leves, né? Há sintomas mais graves, né? Que vai precisar de um suporte mais complexo, né? Tipo uma UTI, né? E quem sabe até intervenções mais
mais sérias, né? Para que a gente possa garantir um suporte de vida à pessoa, né? Então, é uma doença que tem um espectro amplo, né? Um espectro clínico amplo. Então, a gente pode ter desde pessoas que são oligoassintomáticas, né? Que têm sintomas leves, a pessoas que têm sintomas mais graves, né? Como a gente chama o choque, né? Que a pessoa vai precisar de um suporte hemodinâmico numa situação dessa. Entendo. É puxado, as pessoas brincam com a dengue, né? Mas a dengue não está brincando com as pessoas, eu senti na pele, né? Vamos para a primeira pergunta, por favor. Então, quantos tipos de vírus da dengue existem? A gente tem circulando no nosso país 4 sorotipos, né? Sorotipo 1, 2, 3 e 4, né? Esses sorotipos, eles acabam, quando você contrai um sorotipo, né, que você acaba sendo contaminado por um deles, né, você adquire imunidade para aquele sorotipo, né? E por algum tempo, alguns meses, você consegue uma imunidade cruzada para os outros sorotipos também, mas depois essa imunidade cruzada desaparece. Entendi. Então, você vai ficar imune para o resto da vida para aquele sorotipo que você se contaminou, né? Foi contaminado. Então, se você se contaminou pelo sorotipo 1, você vai estar imune para o resto da vida pelo sorotipo 1, ao sorotipo 1. Ao restante, você vai estar vulnerável a se contaminar novamente. Exemplo, eu tive o sorotipo 2, então eu estou imune ao sorotipo 2. Entendo. Mas então bem. Você pode ter dengue na vida 4 vezes, né? Meu Jesus. 4 vezes. Então, o sorotipo, quando você tem o sorotipo 2, que foi o seu caso, né? Que você está imune ao sorotipo, você vai tem imunidade, né, permanente ao sorotipo 2, né? Mas ao 1, ao 3 e ao 4 não. Entendi. Em nível de riscos, doutor, por exemplo, eu tive sorotipo 2, D. Qual seria a diferença? Assim, a classificação que eu acho que você está se referindo aí, essa classificação A gente fica, na verdade, faz uma classificação que é um estadiamento clínico para poder dar suporte ao paciente, e a gente faz um estadiamento que vai do A ao D, né? Então, o A é aquele paciente que está ali, oligossintomático, não tem tanta gravidade, não tem nenhum sinais de hemorragia, né? E esse paciente pode ser tratado em casa mesmo, e a gente faz as orientações de hidratação intensa, né? Uhum. E sintomáticos. Mas existem aqueles pacientes que têm manifestações hemodinâmicas, né? Aliás, manifestações hemorrágicas, né? Que a gente precisa classificar ele de forma diferenciada. Então, ele vai para a classificação B. Esse paciente que vai para a classificação D, ele tem manifestações hemorrágicas. Ele não tem, na verdade, manifestações hemorrágicas, mas ele tem comorbidades. Entendo. Ele tem comorbidades. A prova do laço, que é um teste que a gente faz com um tensiômetro, né? A prova do laço é uma prova que deve ser feita para todos os pacientes, seja ele no estágio A, B, C, D, onde você infla o tensiômetro, na verdade você afere a pressão do paciente, né? E você faz uma média da mínima e da máxima, né? Por exemplo, se a pressão do paciente for 12/8, você soma 12 mais 8 e você obtém 10. 10 é o tanto que você deve inflar e manter inflado em pacientes adultos por 5 minutos. Entendo. Aí você mantém inflado por 5 minutos e após 5 minutos você faz um desenho de um quadrado de 1 centímetro de lado, mais ou menos um polegar, né? E você espera, se dentro daquele quadradinho aparecer de 20 petex que a gente faz, que é pontinhos vermelhos, acima, a prova do laço é positiva. Se for menos que isso, a prova do laço é negativa. Entendo. Em crianças, a gente não espera 5 minutos, a gente espera 3.
e a quantidade também é menor. Acima de 10 em diante a gente considera a prova do laço positiva em criança, abaixo de 10 negativa. Então, para a gente fazer essa classificação clínica, a gente precisa fazer a prova do laço, né? Então, o paciente que está no estágio A, ele tem prova do laço negativa, né? O paciente que está no estágio B, ele tem prova do laço negativa, né? Mas ele tem comorbidades. Então, é aquele paciente que a gente sabe que ele é hipertenso, diabético, ou tem DPOC. Então, ele tem alguma doença crônica que obriga a gente a classificar ele em outra categoria que não da população geral. Então, a gente coloca ele no estágio B. E aquele que está no estágio C é o paciente que já tem sinais de alarme, que a gente fala. Os sinais de alarme são aqueles sinais que faz a gente pensar que o paciente pode evoluir com gravidade. Dor abdominal intensa, certo? Vômitos incontroláveis, certo? E no caso deste paciente do estágio C, ele vai ter a prova do laço positivo. Então, os pacientes que têm prova do laço positivo, eu já vou classificar ele como no estágio C. E o estágio D é aquele paciente que já está realmente... Que foi o que eu tive. Que está evoluindo para gravidade. Aquele paciente que está evoluindo para o choque, que é hipotensão, a pressão baixa, né? Extremidades frias, pulso rápido e fino. É aquele paciente que a gente já sabe que a dengue está provocando um extravasamento do sangue pelos vasos de forma tão intensa que ele está entrando em choque. O sangue que deveria estar no vaso não está, ele foi para fora do vaso. Então o coração o coração vai continuar batendo, só que com pouco sangue. Então aquele paciente vai evoluir com choque, né? A gente fala. Então o paciente que evolui com choque, a gente classifica ele como estágio D, né? Gente, como eu disse a vocês, doutor Adilson me acompanhou em todo o tempo. Inclusive foi me fazer uma visita lá na UTI. Muitíssimo obrigada mais uma vez. E eu autorizo o doutor Adilson a contar um pouco do que eu passei. Porque pelas palavras médicas, né, eu acho que ele vai saber explicar melhor. A Eli chegou lá na UBS. Inicialmente ela já tinha sido atendida em outra lá no pronto atendimento, não foi, Eli? Foi. E aí ele chegou já na UBS com um hemograma, né? E a gente percebeu que o hemograma dela já tinha um declínio de plaquetas. Não era ali? Já tinha um declínio. E tem um outro item que a gente olha no hemograma, que são os hematócritos, né? E os hematócritos, quando você perde esse sangue para o terceiro espaço, que a gente fala, para um espaço que ele não deveria ocupar, esse hematócrito aumenta, que ele tem a ver com a hemoconcentração. Então, o que me deixou mais tranquilo quando eu te atendi a primeira vez foi que o teu hematócrito estava normal, apesar que você estava já com sinais de gravidade, porque você estava dizendo que estava vomitando, estava tomando muita frequência. Tomando medicação e sempre vomitando. Então, no exame físico a gente percebeu que você realmente precisava ficar em observação, né? Então, prontamente, você já tinha sido orientada a fazer uma hidratação intensa, não foi? Sim. Em casa, você já estava fazendo com sais de reidratação oral, de forma intensa, com água, com líquidos, de modo geral, né? Então, você já tinha recebido essa orientação, mas lá na UBS a gente fez reposição venosa, não foi? A gente fez hidratação venosa com uma solução salina, que a gente chama que é o soro fisiológico, a 0,9%, e você obteve melhor naquele momento. Naquele momento, sim. E eu sugeri que você fosse internada. Né? E você disse... Não, estava com medo. Eu ainda quero ficar em casa. Deixa eu me organizar, amanhã eu decido, não foi? Foi. Aí foi quando você voltou no outro dia. Não sejam teimosos, viu? Porque eu poderia, por sinal, não ter amanhecido aquele dia viva, né? Exatamente. Porque eu fui muito teimosa. As plaquetas desceram muito enquanto eu dormia. Exatamente. Desceram muito e você apresentou mais um sinal de alarme, que foi dor abdominal intensa. Dor abdominal. Dor abdominal. Então, realmente, você precisava
ficar em um leito de observação, né, hospitalar. Aí quando você foi internada, e lá decidiram que você foi internada. Sim, fui para o regional, aí de lá decidiram que eu precisaria de UTI, isso. Aí fui para o Chama. Foi para o Chama, exatamente. E assim, foi muito bem cuidada lá, né? Fui. Quero inclusive deixar aqui os meus agradecimentos, porque é impressionante, Deus coloca verdadeiros anjos para cuidar, porque como eu tomava muito soro para hidratar, até porque eu não conseguia nem me alimentar, nem beber água. E as enfermeiras, gente, são várias, mas eu preciso ressaltar o nome de 3 aqui: Conceição, Sabrina e um anjo chamada Ana Cristina, que teve inclusive um plantão lá de 24 horas que ela ficou comigo o tempo todo. É um pessoal assim que eu só tenho gratidão, desde a enfermaria, a UTI do Chama. Gratidão. Fui muito bem recebida. É muito bom a gente ser tratado como se deve, né, Eli? É verdade. E nós, profissionais de saúde, nós fazemos a nossa o que está ao nosso alcance, né? E a nossa obrigação, né? A gente, como servidor lá da UBS Mestra Clarissa, estamos lá para servir, né? Então, você e qualquer outro cidadão de São Sebastião, cidadão do SUS, né, usuário do SUS, ou não, está sempre bem-vindo para ser atendido lá. E quero deixar aqui também o meu muitíssimo obrigada à Secretaria de Saúde, que pós alta, eu até gravei um history falando sobre a questão do agente de saúde, de Edemias, que não tinha vindo na minha casa, mas deixando claro, gente, que o posto qual eu deveria passar seria no Cruzeiro, mas naquele momento eu fui para o Mestra Clarissa. E o pessoal da secretaria foram muito atenciosos. Na minha alta, precisei do cartão do SUS de urgência, porque o meu cartão ainda era de São Paulo. E muito rapidamente meu marido foi lá, eles resolveram tudo com muita rapidez, com muita eficácia. E meu muitíssimo obrigada à Secretaria de Saúde de São Sebastião. Muito boa, né? Não? Então, é onde eu te digo, foram de todas as formas. Secretaria, Mestra Clarissa, Chama, excepcional. Exatamente. Então, Eli, como eu falei inicialmente, a dengue é uma doença febril aguda, sistêmica e dinâmica, que pode apresentar um amplo espectro clínico, né? É uma doença que no nosso país, no Brasil, ela é endêmica, ela ocorre com frequência, né? Então, a gente, diante de um quadro de febre alta, a gente precisa pensar em dengue, né? Então, existem aqueles cuidados que a gente recomenda a qualquer paciente, que é procurar um atendimento médico, né, em caso de febre alta, evitar anti-inflamatórios, né, como AS, diclofenaco, ibuprofeno, nimesulida, porque os anti-inflamatórios, de modo geral, eles acabam predispondo a pessoa a ter mais extravasamento desse líquido para o terceiro espaço e predispondo a pessoa a ter as formas mais graves da doença, entendeu? Entendi. Então, diante de uma febre alta no nosso país, a gente precisa pensar em dengue, né, e descartar. Por isso que diante de febre acima de 38 graus, procura atendimento médico e evita essas medicações e já começa a se hidratar mais, né, porque a dengue é uma doença que é relativamente tranquilo o tratamento inicial, quando não evolui para a forma grave, né? Então, a gente consegue fazer o tratamento em casa, né? Então, é uma doença endêmica, né? Ela ocorre todo ano, né? E os casos aumentam quando o tempo fica quente e chuvoso, né? Por quê? Porque em algum lugar tem reservatório, né, do mosquito, né? E quando o que o mosquito precisa para eclodir, né, para sair do ovo, é de água, calor. Então ele eclode e começa a se disseminar, tá bom? Então a transmissão que se dá, a dengue, na verdade, a dengue é uma doença causada por vírus, né? Então um vírus, né? E ele é transmitida por um vetor chamado Aedes aegypti, né? Então o Aedes aegypti, que é um mosquito, ele é o vetor. O causador da doença é
um vírus, né? Que é o vírus da Entendi. dengue. Tá bom? Parece brincadeira, né? Mas o assunto é sério. Em 2024, este ano, já houve 13 mortes por dengue em Alagoas, né? E 11.441 casos confirmados. Rapaz. Em São Sebastião, de acordo com os dados fornecidos pela Vigilância Epidemiológica, a Vigilância Epidemiológica de São Sebastião, nós já tivemos esse ano 10 casos confirmados, né? Então é uma doença realmente prevalente no nosso meio, né? E que a gente precisa ter fazer as medidas necessárias para combater, né? É muito caso. Muito caso. Então, a gente, como eu falei, né, a transmissão se dá pela fêmea do mosquito Aedes aegypti, né, que ele pica uma pessoa contaminada, se contamina, né, e acaba picando outras pessoas, né? Pronto, essa dúvida eu estava com ela e vou te perguntar. Por exemplo, eu estava com a dengue, né, eu estava com vírus. Aí vamos supor que um mosquito não contaminado me picasse. Ali ele se contaminava. Isso. E aí, supostamente, que Deus me livre, esse mosquito que me picou, eu estava com vírus, ele pegou o vírus e te picou. Aí você seria contaminado. Contaminado também. Ou seja, eu sou contaminada por um mosquito, contamino outro mosquito, que o mosquito contamina outra pessoa. E assim sucessivamente. Você está contaminada com o vírus da dengue, né? Que contamina um mosquito, que contamina outra pessoa. E assim vai. A fêmea, o mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, ele vive em média 2 meses, né? 2 meses. De 1 a 2 meses. Então, durante a vida toda ele vai transmitir. Então, ele se contaminou, né, e durante a vida toda ele vai transmitir a dengue. A não ser que o reservatório dele, né, ou então que ele seja destruído antes de ser contaminado, ou então antes de contaminar alguém, né? Entendi. Então, o mosquito, a mosquita, na verdade, né, a fêmea do Aedes aegypti, contaminada pelo vírus, né, que sai contaminando todo mundo porque ela se alimenta de sangue, né? Então eles acabam sendo o vetor do vírus, né? O vetor da doença, né? E o Aedes aegypti ele não só transmite a dengue, né? A gente não pode deixar de esquecer que o Aedes aegypti ele é um mosquito que pode transmitir as arboviroses. O que seria? Arboviroses, a dengue é um tipo de arbovirose, né? A arbovirose, arbo do inglês quer dizer artrópode, transmitido por artrópode, transmitido pelo mosquito. Então, o vírus da dengue, da chikungunya, da zika e da febre amarela, eles são arbovírus, né? Eles são vírus transmitidos por artrópode, que é o... Então é possível que a pessoa possa pegar dengue, zika e chikungunya ao mesmo tempo, pelo mesmo mosquito? Pelo mesmo mosquito. O mosquito é capaz de transmitir essas três doenças. Misericórdia. O que vai diferenciar... Aí até febre amarela, né? Então, o Aedes aegypti, ele tem a capacidade de transmitir esses 4 vírus, né? Então, clinicamente você consegue diferenciar uma doença da outra, né? Mas potencialmente o Aedes aegypti ele tem a capacidade de transmitir esses 4 vírus, né? De causar essas quatro doenças, né? Então o transmissor é o Aedes aegypti, né? É o Aedes aegypti, e o transmissor, que é o vetor, o causador é o vírus, né? É um vírus, o vírus da dengue, e o transmissor é o Aedes aegypti, né? Então, mas não só o transmissor da dengue, o transmissor da zika, da chikungunya, da febre amarela, né? É um arbovírus da família Flaviviridae, que a gente chama, né?
Olha, até o nome do bicho é feio, viu? Eita, da família complicada. É uma né? família complicada, essa família, viu? Eita, E mata, né, Adilson? E mata, né? Então, os sintomas da dengue, inicialmente, a gente pensa, como eu já falei, né? Febre alta. Você precisa pensar em dengue, né? Então, os sinais e sintomas, né? São, né, os sinais, né? Febre, exantema, que é mancha vermelha no corpo, coceira, que é o prurido, né? Aí vem os sintomas, mialgia, você tem artralgia, que é dor articular, mialgia é aquela dor muscular, aquela dor no corpo todo, né? Que inclusive essa dor, ela persiste, né? Persiste. Persiste. Eu já tenho hoje é quarta, tem 15 dias que eu recebi alta. E eu sinto essa dor todos os dias. Tá vendo? Infelizmente. Astenia, que é aquela prostração, aquela moleza, né? Então, a dengue causa isso, né? A gente sabe que a artralgia, a dor articular mais prevalente na dengue é dor no joelho. Então, das articulações, que se a gente pode dizer que existe alguma articulação predileta, que não todas acabam sendo acometidas, mas os joelhos, a gente poderia dizer que são mais acometidos, né, as articulações do joelho. E além de cefaleia, né, que é a cefaleia por trás do olho, né, é a cefaleia retroorbitária, né. Então, esses são os sintomas que a gente consegue identificar, que são sintomas bem específicos, né, que podem acontecer em outras doenças, né. Então, mas como a gente vive num país endêmico, febre alta, acima de 38 graus, eu preciso pensar em dengue, né? Que foi, inclusive, a primeira coisa que você falou para mim, quando eu estava com 39,1 de febre, você, de cara, você falou, eu imagino que seja dengue, mas vamos esperar o hemograma. Exato. Né? E foi ali na veia. No WhatsApp mesmo que eu falei, não foi? Foi. Foi, exatamente. Foi. Aí quando você foi lá, quando eu te vi o teu jeitinho, quando eu fiz o exame físico, eu vi que você estava realmente prostrada, que você me contou como tinha passado a noite, como estava. Realmente eram sintomas assim, bem que apontavam, sinalizavam. Muito claros, né? Sinalizavam. Porque muita gente me pergunta disso, como foi o primeiro sintoma, né? E parece loucura, gente, mas eu trabalhei aquele dia o dia inteiro, muito bem, obrigada, sem dor em lugar nenhum. Tivemos uma reunião por volta das 18 horas, eu, meu esposo e uma outra pessoa, ali em Arapiraca. E quando eu cheguei na minha casa, eu geralmente tenho o hábito, se eu fiquei o dia inteiro na rua, quando eu chego na minha casa, eu já chego tirando o sapato lá fora e já entro direto para o banho. E assim foi a minha rotina. E ao sair do banho, eu senti muito frio. E estava um dia muito quente. E aí eu senti um frio assim, estranho. Aí cheguei no quarto e comentei com meu esposo. Falei, nossa, eu tô com frio, mas é um frio tão estranho. E coloquei o pijama e deitei lá e tremia. Aí meu esposo pegou mais uma coberta grossa, colocou em cima e o frio permanecendo. Aí ele foi lá, pegou o termômetro e já foi medir a febre. Perfeito. Aí já estava com 39, né? Já estava com 39 e alguma coisa, acho que 39,3, acho que isso. E daí eu tomava o remédio, passava tipo 5 minutos, dava um suador. Daí a pouco vinha novamente o frio. Media-se a febre novamente, 38. Ou seja, essa febre ela nunca baixou de 38, era sempre de 38 acima. E aí quando foi logo no dia seguinte, que após ter uma noite terrível de muita dor nas articulações, dor de cabeça, muita febre, muito frio, aí eu te liguei, doutor, tô passando isso, o que você acha que deve ser? Pode me atender hoje? Foi quando você falou, vem até aqui. Eu não tive força para ir no horário, demorei inclusive para ir porque eu não tinha força para sair da cama, e quando eu cheguei lá, que você me viu, você já falou, é dengue. É muito provável que seja dengue. Então, quando nós fizemos o hemograma e que vimos a questão da plaqueta, e as minhas plaquetas, a queda foi muito rápida, né, doutor? Você acompanhou, você viu, foi muito rápido. Eu saí de São Sebastião com 91, cheguei no regional, fiz um novo exame, já estava com 57,
Então, assim, em questão de 6 a 7 horas, eu perdi 40 mil plaquetas. E quando eu cheguei no Chama, eu já estava com 19. Então foi assim uma queda. As plaquetas estavam em queda, né? Muito rápida. As plaquetas em queda, né? Eu não cheguei a ver esse exame, mas... Você viu até os 25, não foi isso? Foi, eu vi até os 91, eu acho. Que foi quando eu saí de São Sebastião. Pronto. Eu vi até os 91 e eu acredito que o hematócrito já estava subindo. Que o outro parâmetro que a gente olha, além das plaquetas, é o hematócrito, né? Que o hematócrito sinaliza para a gente que está havendo hemoconcentração, né? Que o sangue está saindo dos vasos, né? Indo para outro espaço que ele não deveria estar. Então, no seu primeiro exame, nesse exame que você fez, 91, as plaquetas estavam 91, salvo engano, as plaquetas não, o hematócrito já estava um pouco mais elevado. Então, além disso, você tinha sinais de gravidade, né? Você tinha vômitos que não passava, não se controlava com uso de medicação. Dor de cabeça que não passava, né? Uma dor forte, né? Dores abdominais. Dores abdominais intensas, né? Intensas. Então, você tem 2 sinais de gravidade 2 sinais de alarme, né? Que, junto com as plaquetas em quedas, obrigam a gente a pedir um internamento, né? Então, até que você melhorasse desses sintomas, né? E suas plaquetas voltassem a subir, você precisava ficar em observação em leito de hospital. E que observação, viu, meu amigo? Misericórdia. É tenso, viu? É tenso mesmo. Então, se vale uma dica, sentiu febre, teve dor de cabeça, dores no corpo, desconforto de alguma forma, procure um médico. Não fique em casa, porque naquele dia, se eu já tivesse ido no primeiro dia que o doutor Adilson me recomendou a ir ao regional para uma possível internação, de repente eu não teria ido parar na UTI, né? Mas eu esperei mais 24 horas, a coisa piorar muito, e para a honra e glória de Jesus, estou aqui hoje contando para um grande testemunho ao nosso Senhor Jesus, né? Porque na verdade só Deus para operar um milagre tão lindo, né? Exato. Então a gente classifica atualmente a gente tende a classificar, na verdade a OMS classifica e o Ministério da Saúde se chancela, né? A classificação da dengue como dengue, né? Que é a dengue que antigamente a gente chamava dengue clássica, a dengue com sinais de alarme, que essa você teve de certeza, né? E a dengue grave, né? Que possivelmente você pode ter, eu acredito que você evoluiu quando você estava internada lá no Chama para dengue grave, por isso que me mandaram para UTI, não foi? Então, na verdade, eu tive essa evolução ruim no regional quando me transferiram para o Chama. Sim. Então, a gente classifica a dengue nesses três tipos, né? A dengue, que é antigamente chamada dengue clássica, a dengue com sinais de alarme e a dengue grave, né? Isso é a classificação segundo a OMS, né? Uma classificação mais simples que as anteriores. As anteriores eram classificações que às vezes confundia muito, às vezes dava mais... essa classificação é mais prática, né? Entendo. Então você viu que o paciente evoluiu para choque, ele teve dengue grave, né? Você viu que o paciente teve sinais de alarme, ele teve dengue com sinais de alarme. Você viu que o paciente evoluiu bem, tratou em casa direitinho, ele teve dengue, né? Que antigamente era chamada dengue. Que existe a dengue assintomática? Existe a dengue oligoassintomática, que a gente fala, né? Oligoassintomática. Na verdade, alguns pacientes assim os pacientes que a gente acaba tendo mais cuidado, né? Que são aqueles pacientes que vão para a classificação do estadiamento B, né? Que a gente faz o estadiamento clínico, né? Os pacientes com comorbidades, né? Aqueles pacientes que precisam de mais cuidado, mesmo não tendo sinais de alarme, né? Mesmo a prova do laço sendo negativa, a gente precisa ter uma atenção mais acentuada, ter um cuidado melhor com essas pessoas, porque essas pessoas, o fato de elas terem essas comorbidades, predispõem para uma evolução desfavorável. É
É bem complicado, é bem complexo, né? né? Vamos para as perguntas? Vamos para as perguntas. Já tive dengue uma vez, posso ter novamente? Assim, claro que pode, né? Pode sim. Uma pessoa que teve dengue, na verdade, em tese, a pessoa pode ter dengue 4 vezes, né? Como eu falei, existem 4 sorotipos, né? Sim. Então, quando você tem dengue pela primeira vez, você fica imune ao sorotipo que você teve, né? E os demais não. Ficam mais 3, né? Então você fica permanentemente imune ao sorotipo que você teve, né? E você acaba tendo uma imunidade cruzada aos outros sorotipos, agora por um tempo limitado, alguns meses. Então, depois disso, você continua suscetível aos outros 3 tipos, entendeu? Entendo. Certo. Então, em tese, podemos ter dengue 4 vezes. Então, se já teve dengue uma vez, pode ter novamente sim. Ô Jesus, tomara que eu já tenha tido 3 vezes assintomáticas. Oligossintomáticas, né? Com sintomas leves, né? Próxima pergunta. Tive sintomas há mais de uma semana. Como saber se foi dengue? Sim. Quando o paciente chega com dengue e tem uma evolução assim, de 1 dia, 2 dias, a gente acredita que o paciente esteja naquela fase de viremia, né? Que o vírus ainda está se multiplicando na corrente sanguínea. Então, no início do quadro clínico, no início da apresentação clínica, a gente supõe que o paciente esteja no que a gente chama de viremia. Então, neste período, a gente dispõe de alguns testes, né? O teste que você fez foi o RT-PCR, né? Sim. Que o RT-PCR você identifica se é dengue ou não e ainda diz o sorotipo, né? Então, você, se estiver no início até o 5º dia, você consegue fazer o RT-PCR, você consegue fazer o NS1, que é um outro teste que você identifica um antígeno presente em uma proteína, né? O NS1 é uma proteína do vírus, você consegue identificar na corrente sanguínea, né, durante a viremia, e você consegue também fazer o isolamento viral, né? Então você tem 3 possibilidades no início do quadro, mas isso é até o 5º dia. Do 6º dia em diante, esses exames já não servem mais. Entendo. Então, como ela disse que já teve dengue há mais de uma semana, o recomendado é que ela faça a sorologia, né? Então, possivelmente ela já deve ter desenvolvido as defesas, né, necessárias, né? A imunidade dela já produziu as defesas necessárias, já fez uma cicatriz imunológica que quando fizer o exame vai ser detectado. Então, a sorologia para IgM, né, que é o que a gente pede, para dengue, no caso dessa paciente que teve dengue há mais de uma semana, é o recomendado. Quanto tempo os ovos do mosquito podem resistir, doutor? O ovo do mosquito da dengue, né, do Aedes aegypti, ele pode, da mosquita, né, ele fica viável no ambiente por 1 ano. Eita. Sem água. Então, ele consegue, ele tem essa viabilidade. Então para me entender, vamos supor que aqui tem, Deus me livre, um pneu. Isso. E ali acumulou água. Aí a mosquitinha, porque é a mosquita, né, que deixa os ovos, foi lá e colocou os ovos. Mas depois eu jogo aquela água. Joga aquela água e não lava. Para tirar os ovos, né? Os ovos tenham ficado impregnados no pneu, no recipiente. Aí você deixou o pneu lá. Aí chove de novo. Durante 1 ano, se chover de novo e acumular água ali, aqueles ovos estão viáveis. Por até 1 ano. Misericórdia. Por até 1 ano. Cado. Vamos lá. São resistentes, não são? Muito.
Acho que podia ter uma arma para matar esses mosquitos. Eles tinham que morrer na bala. Qual distância o mosquito pode alcançar? O mosquito pode alcançar, vamos supor, você falou assim do ambiente que ele põe os ovos. Vamos supor que o reservatório seja o quintal da sua casa. Então, a partir do quintal da sua casa, ele pode alcançar até 200 metros de distância. Então, ele pode voar e chegar até 200 metros. Então, ele pode alcançar vários vizinhos. Né? Meu pai. Aquela coisa, né, doutor? A gente cuida, mas o vizinho também tem que cuidar. Perfeito. E o mosquito vive quanto tempo? De 1 a 2 meses. Contaminado ou não? Contaminado ou não, vive por aí. E se tiver contaminado, contamina durante a vida toda, né? E o senhor acha que essa questão desse SBP, esses negocinhos que coloca na tomada, ele inibe o mosquito? Inibe? Funciona mesmo? Pronto. Próxima. Pergunta para ele. Você precisou tomar sangue? Não, gente, eu não precisei tomar sangue e autorizo o doutor Adilson explicar com mais clareza o motivo de eu não precisar ter tomado sangue, apesar das plaquetas ter caído tanto e ter chegado no nível tão grave da dengue. Por que, doutora Adilson, eu não precisei tomar o sangue? Eli, você não evoluiu para o choque, né? Você na verdade, teve os sinais de alarme. Se você não tivesse sido atendida de forma oportuna, talvez você tivesse sim evoluído para o choque, né? Então, normalmente a gente só faz reposição sanguínea, né, naquele paciente que tem as formas graves, né, a dengue grave, né, que evolui para o choque, né? Que são aquelas pessoas que até pelos poros sangram, é isso? Exatamente, as pessoas que quando você faz, por exemplo, a prova do laço, você vê lá um monte naquele 1 centímetro que você delimitou. Então, são pessoas que realmente evoluíram para o choque, né? Tiveram hipotensão, né? O choque poderia chamar de quase que fatal? O choque ele não é fatal se ele for revertido, né? Se você perceber de forma oportuna e tentar reverter. E como é que reverte? Hidratação, volume. Entendeu? Entendi. No caso do choque, né, você faz o volume e você faz hidratação venosa. Certo. Vamos lá para o próximo. Se estiver com dengue, existe o risco de transmitir aos meus familiares e vizinhos? O doutor até já respondeu, né? Mas se quiser deixar mais uma ênfase. Claro, é por isso que a gente precisa acabar com o criadouro, né? Porque se você tiver uma pessoa com dengue em casa, ela tiver naquele período que a gente chama de viremia, que são os primeiros 5 dias, e uma mosquita for lá se alimentar do sangue daquela pessoa, ela vai se contaminar. Ela se contaminou e vai contaminar outras pessoas. Entendi. Né? Ou mesmo aquela, se você tiver dengue e tiver um criadouro, aquele mosquito não precisa, na verdade, nem se contaminar, porque ele já está contaminado. Mas se tiver algum mosquito ali que não esteja ainda contaminado e ele picar você que está com dengue, está naquele período de viremia, se contamina e consegue transmitir sim. Então o mosquito contamina a pessoa contamina o mosquito e assim vai o ciclo, né? O ciclo da dengue é assim. Complicado. Pergunta para ele: você é a luz na nossa cidade e a cidade parou para rezar por você. Realmente, gente, eu até me emociono, sabe, doutor, porque eu recebi tantas mensagens positivas. No período em que eu estive na UTI, eu não podia, lógico, ficar com celular, mas o meu esposo me visitava todos os dias e todos os dias ele me levava notícias positivas. Olha, fulano, cicrano, São Sebastião inteiro está orando por você. Então, como eu disse, da igreja católica, a igreja evangélica, eu me senti tão acolhida, eu me senti tão amada, sabe? Eu sou muito quieta, na verdade, né? As pessoas me conhecem aqui na minha cidade, talvez pelo meu trabalho, mas eu não sou aquela pessoa sociável, sabe? Que está nas festas, que está nos grupos, né? Quando está trabalhando, né? Exatamente, quando estou trabalhando. Mas graças a Deus, eu posso dizer hoje
com muita clareza e riqueza de detalhes que eu amo São Sebastião, eu já gostava. E depois desse acolhimento que eu recebi, porque a cada dia que o Jorge chegava lá para me visitar e me falava, olha, ontem uma pessoa falou que estavam orando por você no Terço dos Homens. Eu sou evangélica, mas Deus é um só. O que Deus quer é o nosso coração. Então eu quero inclusive aqui deixar a minha gratidão, meu muito obrigada à Igreja Católica. Então assim, lógico que eu não vou lembrar do nome de todos, mas eu quero aqui deixar minha gratidão ao Terço dos Homens, que eles pararam literalmente ali para orar, né? Para estarem intercedendo pela minha vida. E assim, eu quero dizer a vocês que eu recebi como forma de amor, como forma de carinho e me senti abraçada por cada um de vocês, sabe? Cada mensagem. Eu recebi tantas mensagens que eu ainda estou em falha com algumas pessoas, porque eu não tive como responder todas, mas creiam que cada uma das mensagens as quais eu recebia me fortalecia. E até hoje, quando de vez em quando eu me sinto um pouquinho fraca, porque a gente ainda cansa, eu ainda me sinto às vezes um pouco cansada. Essa semana tive uma intercorrência, né, doutor? Aconteceu algo aí, mas graças a Deus... Você está em recuperação. Eu estou em recuperação, né? E é só gratidão, gente. Eu louvo ao Senhor Jesus porque estar numa UTI é algo que faz a gente amadurecer muito. E é algo que faz a gente crescer, evoluir de uma tal forma, porque eu fico imaginando hoje, doutora Adilson, que pessoas que passaram por ali e que se de repente não tiver evoluído, não tiver aprendido, não valeu de nada, né? Porque de tudo a gente tem que tirar uma lição. E ali eu aprendi muito. E principalmente, se São Sebastião já tinha todo o meu respeito e amor, hoje é triplicado. Quero deixar meu muito obrigada também às igrejas evangélicas, a todas as igrejas evangélicas de São Sebastião que também pararam para orar, ao pessoal, aos irmãos da Leão da Tribo de Judá. É uma infinidade de pessoas. Então, meu muito obrigada. E vocês também são luz na minha vida, acreditem. A todos que você lembrou e a todos que você não lembrou. Exatamente, né? Porque são muitas as pessoas, muitas. Então, eu até prefiro às vezes não falar nome para não ficar devendo, né? Porque é tão chato, né? E a minha gratidão é tão grande, gente. Então, a cada um de vocês, um forte abraço, que é o que vocês me transmitiram. Eu me senti muito abraçada naquela UTI, sozinha lá. Mas cada recadinho que eu recebia de vocês, eu recebia como forma de amor. Coisa boa, né? É muito bom ter você de volta. Gente, é muito bom estar de volta. É muito gratificante. Eu disse em um vídeo que eu postei, no dia que eu recebi alta, que, como todos sabem, eu não tenho família de sangue aqui no Nordeste. E aqui sou eu, meu esposo, a família do meu esposo e os amigos que hoje se tornaram família, né? E ali na UTI, uma das coisas que muito me deu força, eu fechava o olho e pedia duas coisas para o Senhor. Senhor, não me deixe apagar e me permita voltar. Eu quero ver minha neta crescer, eu quero estar na casa nova da minha filha que está em fase de término, eu quero viajar com meu esposo, eu quero trabalhar menos, eu quero te servir mais, sabe? Então, é muito bom estar de volta e eu tenho certeza que só a mão do Senhor Jesus poderia me trazer de volta e me trouxe. Eu estou aqui para a honra e glória de Jesus e hei de viver muito, gente, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Que dizer, né? Obrigada. Que Jesus abençoe. Eli, o que você tirou dessa experiência difícil que viveu? Te admiro muito. Eu prometi hoje, antes de fazer essa live, conversando com a minha irmã, que eu não iria chorar, porque todo choro que eu já chorei nos últimos dias, a priori eu chorei de medo, depois eu chorei de desespero, e hoje eu choro de gratidão,
sabe? Primeiro eu chorei com medo de ser internada e de ir para UTI. Depois eu chorei de desespero, porque eu não aguentava mais estar na UTI. E hoje, se eu choro, é de gratidão. E com o que eu vivi ali, eu aprendi sobre tudo, que do pó nós viemos e para o pó voltaremos. A palavra de Deus tem uma passagem que diz o seguinte: não acumuleis tesouro na terra, para que o ferrugem não coma, mas preocupe-se com a sua salvação, porque é eterna. E hoje eu digo, o que eu aprendi ali foi que num dia eu estava numa reunião de negócios pensando no futuro naquele dia, há 6 meses à frente, e no dia seguinte eu estava dentro de uma UTI, pelada como vinha ao mundo. Com fralda geriátrica. Com fralda geriátrica, sem ninguém da minha família, sendo que a primeira fralda que você usa no hospital nem é sua. Nem a primeira fralda é sua. Ou seja, ali você percebe que não adianta. Você que... Não entendam como crítica, por favor, porque eu também gosto, tá? Mas você que vive a vida na luta pelo corpo perfeito, ali, sobretudo, me fez pensar. Eu poderia ter a melhor e a mais bonita prótese de silicone. Eu poderia ter a mais bela das barrigas chapadas. Eu poderia ter a panturrilha mais malhada. Mas ali, eu só valia uma coisa: nada. Ou seja, essa uma coisa se resume a nada. Porque ali, quando eu entrei e me tiraram a roupa, o calçado, e colocaram dentro da sacola, entregaram para o meu marido, e eu olhei para mim, pelada, em cima daquela cama, eu olhei para a enfermeira, muito assustada, eu falei, eu vou ficar assim? E ela falou, é. Então você entende, sobretudo, que a vida é muito breve. Eu aprendi que a vida ela é muito breve e que não adianta você brigar, você espernear, você fazer planos para daqui 10 anos, porque é assim, como eu disse, eu entrei na minha casa bem, entrei para tomar banho e saí do banho já com febre. Então é muito rápido. Então, sabe aquela louça que você comprou? Coloque na mesa e sirva o jantar para sua família, não espere a visita chegar. Sabe o perfume que você comprou e está guardando uma ocasião especial? A ocasião especial é hoje. Use ele para dormir, que seja, para ficar o cheiro no seu travesseiro. Sabe o momento especial que você está esperando chegar para para colocar aquele vestido novo que você comprou? O momento é hoje, porque você pode amanhã não ter a mesma oportunidade. Sobretudo, eu aprendi que o dinheiro que você guarda para comprar o seu carro do ano que vem, pega esse dinheiro, pega a sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos, alugue um hotel, faça uma reserva, leve eles para passear e vá viver a sua vida, porque o amanhã é incerto. A vida, Eli, então eu vou viver esperando a morte? Não, apenas viva, porque a vida é breve, a vida passa muito rápido, é num segundo. E ali eu vi muitas vidas sendo ceifadas. Eu vi senhores, eu vi senhoras, mas eu vi jovem, de 25 anos, perdendo a vida. E ali, quando nós ficamos sem nossa roupa, na dependência de alguém para te ajudar a fazer um xixi, para tomar um banho, sim, eu usei fralda, eu tive que tomar banho na cama. Foram 5 dias tomando banho na cama, banho aquele, sabe, de copinho de água e paninho. Tive esse momento. Tive o momento de bênçãos da enfermaria, insistirem para mim conseguir tomar um copo de água, molhar a boca pelo menos, entendeu? E aí quando você vê ali, você no meio daquelas pessoas que hoje... Como aconteceu, eu estava à noite olhando para uma pessoa na situação que ela estava, e no dia seguinte, quando eu tirei um cochilo e que eu me virei de lado novamente, ela não estava mais.
E aí eu só vi o barulho da maca passar com um saco preto. Então o que eu quero dizer a vocês é que busquem de Deus. E podem me chamar do que quiserem, mas tem também uma passagem bíblica onde dizem que são as 3 fases, né? O nosso corpo, a terra come, o espírito é de Deus e a alma, a gente trabalha por ela, né? Para onde ela tem que ir. Então dizem que no inferno é gritos e ranger de dente. E teve um momento ali, na UTI, que muita gente geme. Aquele barulho de UTI demora para sair do ouvido da gente, né? São muitos gemidos, tem pessoas que gritam, tem pessoas que não se mexem. E no dia em que eu entrei em desespero, porque eu tive uma crise lá desesperadora, porque eu queria sair lá de dentro, e depois de ser medicada, eu pensei, Senhor, eu sei que o Senhor vai me tirar daqui. Eu estou numa cama, ainda que tomando banho em cima dessa cama, não estou conseguindo me alimentar, mas tem pessoas cuidando de mim, eu estou fazendo xixi na fralda, e eu tenho certeza, plena convicção de que o Senhor não faz o milagre pela metade e eu vou sair daqui. E vou viver aquela passagem bíblica, me preocupar com a minha salvação. Aí eu deixo a pergunta, e aqueles que não têm a oportunidade? Porque no inferno não tem como sair disso. É só gritos e ranger de dentes. Então, o que eu aprendi com isso? Eu aprendi a amar mais, a ser mais solidária. Eu sempre me considerei uma pessoa boa, nunca me achei uma pessoa ruim, não. Mas se eu tinha virtudes, eu tenho por obrigação, hoje, ter 100% a mais de virtudes. Sobretudo, ser verdadeira, sobretudo, ser amiga, sobretudo, valorizar aquilo que não tem preço. Temos que ter valor, preço nunca, porque a vida não tem preço. Ela vale, é muito rápida. Então eu aprendi, sobretudo, a viver o hoje. Pensar no amanhã, sim, nós temos que pensar, mas nós temos que aproveitar cada momento. Eu comprei esse copo, eu só vou usar quando tiver uma visita. Não, eu vou usar esse copo para mim, para o meu esposo, para minha família, para os meus amigos hoje. Sabe por quê? Se eu tivesse morrido há 15 dias atrás, enquanto eu estava internada, é uma grande realidade que eu vou deixar como reflexão. Essa rua ia lotar. Muita gente ia chorar. Muitos iam dizer que me amavam, mas hoje já teria 15 dias e a maioria deles já teriam me esquecido. Hoje choraria meu pai, minha mãe, minha filha, meu esposo, e que também não chora por muito tempo, viu? Não se iluda, marido não chora por muito tempo, né, meu amor? Mas meu marido ia chorar aí uns 6 meses, mas ele tinha que seguir a vida dele. Mas a grande realidade é que o ser humano ele é esquecido com muita rapidez. É amado, mas morreu, ele é esquecido. A gente chora, a gente se descabela, mas quando passa 15 dias, já está esquecido. Essa é a grande realidade. Então, antes de pensar no amanhã, viva hoje. É isso que eu aprendi. E façam de tudo. Doutor Adilson é médico. Deus deixou o médico aqui na terra para cuidar de mim e de vocês. Então não fique você com febre, com dor de cabeça, com dor de barriga, seja o que for. Procure um médico, porque é o médico quem vai te diagnosticar. E é o médico que, com o agir e o trabalhar de Deus, vai cuidar e te trazer de volta, como eu voltei. Acho que está explicado. Verdade, Ali. Palavras muito bonitas, né? Obrigada. Só sabe realmente o que você passou. Acima de tudo você, né? Que sofreu na pele, né? Como é você passar por essa fase, né? E a gente que estava assim perto, estava por perto, né? A gente sentia mesmo que você estava superando, que você ia conseguir vencer, mas que foi uma batalha difícil, mas uma batalha vencida. Vencida para a honra e glória de Jesus. Amém. E a gratidão.
Deus sempre no controle, né? Sempre. Sempre. Hoje eu fui ali ao mercado e lá encontrei um senhor e o senhor andando atrás de mim, sabe? E eu não entendia. Aí daqui a pouco ele parou e falou assim: moça, deixa eu perguntar, era você que estava doente? Eu falei: era, moça. Ele falou assim: mas você tá tão magrinha. Mas você tá tão magrinha. Aí chegou outro e falou assim: mas você tá parecendo a Barbie. Inclusive, Romário, obrigada pelo elogio, meu amigo. Falaram que eu tô parecendo a Barbie, que eu tô até mais bonita. Sabe o que é isso, gente? É vontade de viver, é gratidão. A beleza, ela se resume a tão pouco, né? O Adilson foi me visitar no hospital, gente, eu chamo Adilson, mas é o doutor Adilson, viu? É porque ele é tão especial, ele virou quase um irmão. Ele viu minha pele descamando, meu esposo me viu com o cabelo duro, descabelado. Olha, uma situação que só por Jesus. Mas isso é de menos. Isso é de menos, sabe? Então, a vontade de viver, ela nos obriga a ficar mais bonito. Verdade. Não é verdade? É isso aí. E uma coisa que a gente não pode deixar de lembrar é que nesse podcast a gente não pode esquecer do nosso primeiro podcast, que foi sobre medicina preventiva. Foi. Né? E que a gente falava que várias doenças são preveníveis, né? Várias. E a dengue é uma delas. Então a gente precisa combater os criadouros, né? Precisa cuidar do nosso quintal, precisa insistir com o vizinho sobre algum criadouro, potencial criadouro que tenha no quintal, que tenha na rua, que tenha na calha, que tenha em qualquer lugar do seu bairro, porque nós somos promotores, né, de saúde. Verdade. De saúde. E para aquelas pessoas que estão no público-alvo, né, para a vacina da dengue, né, que infelizmente no nosso país ainda não são todos, mas já tem a vacina, né, Adilson? O nosso país, inclusive, é o primeiro país do mundo a oferecer essa vacina. Palmas ao Brasil. Palmas a oferecer essa vacina no Sistema Único de Saúde. Então o Brasil sai na frente, né? A gente consegue oferecer no Sistema Único de Saúde uma vacina. Hoje qual é o público-alvo da vacina, doutor? Depende muito, porque... 10 a 14? 10 a 14, exatamente. Mas assim, a vacina para dengue, ela pode ser feita em qualquer pessoa acima de 4 anos, né? Mas como aqui no nosso país a gente precisa atender algumas demandas de acordo com o perfil epidemiológico de determinadas regiões. Por exemplo, algumas regiões a dengue aparece de forma mais avassaladora, então a gente precisa dar preferência àqueles estados, aquelas regiões, né? Algumas faixas etárias evoluem com mais frequência para a forma mais grave, né? Que são as pessoas com menos de 20 anos, né? São as crianças e adolescentes. Então, por isso que o público-alvo inicialmente foi crianças e adolescentes nessa faixa etária. Mas toda pessoa acima de 4 anos pode tomar a vacina da dengue. Doutor Adilson, meu querido, quero te agradecer imensamente por mais uma vez aceitar o nosso convite. Saiba que o podcast De Frente com a Eli, assim como o jornal Fale Tudo Se Puder, e aonde eu estiver, as portas e o coração estão escancarados. Muitíssimo obrigada por ter vindo, por aceitar o convite. Muitíssimo obrigada por toda a atenção, pela amizade, pela parceria, pelo cuidado. Você cuidou de mim como um irmão, como uma irmã. Me senti assim, mais do que acolhida. Muitíssimo obrigada. Que Jesus possa te dar em dobro, 1000 vezes mais, tudo que você fez por mim, pela minha família, porque uma vez que cuidou de mim, a minha família foi cuidada. Então, muitíssimo obrigada. Parabéns pelo médico que você é, parabéns pelo profissional que com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado, cuida da população de São Sebastião. Parabéns pelo excelente profissional e muitíssimo obrigada. Que Jesus te abençoe imensamente. Obrigado, Eli. Eu que agradeço, né, pela oportunidade, né? E a gente sabe que, reforço, né, que a UBS Mestra Clarissa está de portas abertas, né? Você sabe que você pode ir lá o momento que você quiser. A equipe
Inclusive, eu queria agradecer a nossa equipe lá, né? A enfermeira É sensacional. Vanessa, né? A enfermeira Cris, a técnica de enfermagem Cris, né? Aos agentes comunitários de saúde, né? Da UBS Mestra Clarissa, que são muitíssimo importantes para que o nosso trabalho aconteça de forma efetiva. Ao pessoal que faz acolhimento na recepção, né? Que tem o primeiro contato com vocês, a todos. E assim, eu que agradeço a oportunidade e espero voltar aqui outras vezes para a gente falar mais sobre saúde. Será sempre uma honra enorme. Eu gostaria de que tivesse aqui umas palminhas para o doutor Adilson, porque ele é mais que merecedor. Eu, nosso Senhor Jesus, toda honra e glória. Jesus, toda honra e glória.